Um dia onde nós achamos que a queda seria o único objetivo do mercado, mesmo ele chegando em um suporte forte, ele continuou insistindo na queda até que o movimento retomou a alta e atingiu o alvo lá em cima. Será que nós conseguimos encontrar as melhores oportunidades no dia, mesmo acontecendo tudo que eu comentei aqui? E é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, pessoal, para a gente trocar essa ideia sobre as melhores oportunidades, dicas e tudo que a gente pôde aí acompanhar na sala ao vivo, principalmente aí junto com os alunos da mentoria, beleza? Então, já vai deixando seu like, também se inscreva no canal e durante o vídeo já deixa o seu comentário para que a gente possa interagir ali depois, né, na parte de vocês ali dos comentários, vou responder todos vocês e tirar todas as dúvidas caso tenha, beleza? E para você que tem interesse de conhecer o nosso operacional, para você que já conhece um pouquinho do operacional e não quer participar da mentoria nesse momento, não tem problema, você pode participar da sala ao vivo, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É só você ir lá no link e adquirir, fazer a matrícula somente da sala ao vivo. Ok? E se você não conhece nada do nosso operacional, também tem vaga para você no curso de nivelamento, tá bom? Curso de nivelamento, onde você vai ter um curso digamos que do zero a um certo avançado, né, para você entender o operacional e também, além disso, 3 dias de imersão na sala ao vivo. Tá bom? Então você tem esses dois planos caso você queira participar e entender um pouco do nosso operacional. Tá bom? Então os links estão na descrição, beleza? Bom, turma, então agora vamos ao vídeo de hoje, né? Aos conteúdos, né? O conteúdo, na verdade, de hoje, né? Bom, o dia, percebam que ele abriu aqui, né? Ele abriu aqui e já no início, já o mercado praticamente mostrou as caras, né? Os vendedores já mostraram as caras e já jogou o movimento todo para queda, né? Vamos observar um pouco onde ele abriu. Ele abriu realmente uma região de venda, né? Ele abriu aqui uma região de venda, onde essa região de venda, por se tratar de uma máxima, certo? Ele buscou os alvos para baixo. Esses alvos eu vou mostrar eles para vocês, né? Porque não adianta a gente fazer previsão sem mostrar o porquê das coisas, né? A gente tem que mostrar os porquês das coisas para que a gente não deixe vocês no escuro sem entender absolutamente nada, né? Então, a gente fala da previsão, o que, que vai acontecer e mostra o porquê de estarmos tendo essa visão, tá bom? O operacional ele dá muita previsibilidade para a gente porque nós temos os pontos exatos, né, onde o mercado vai testar e a partir do ponto que ele vai testar, a gente gera o quê? Uma previsibilidade. E a gente sabe muito bem que a previsibilidade é contexto e contexto é FIBO. Quando ele abriu aqui, o que, que ele fez? Ele jogou para queda. Olha essa linha, olha as marcações aqui para a esquerda dos nossos pontos de referência, que é a base, né? Onde mostra onde é um suporte, onde é um ponto bom para o mercado respeitar. E percebam que ele cumpriu com perfeição a fibra. Olha essa fibra marrom. Percebam que essa fibra marrom, a gente prova, né? Que foi uma fibra que a gente utilizou junto com os alunos porque ela está travada. Então, uma fibra, quando ela está travada, quer dizer que é uma fibra que ela rege o movimento do dia até, né? Até talvez ela parar de funcionar aqui, normalmente não acontece, tá? Para ela parar de funcionar, o movimento tem que fazer algo que extrapola bastante, rompe ela bastante, e normalmente ela demora para fazer isso e se faz. Então, olha aí, fibra travada quer dizer que a gente utilizou dela para trabalhar as operações. Agora, vamos a essa questão. Foi fácil pegar essa operação de compra? Não. Porque, por incrível que pareça, houve boas oportunidades na ponta da venda. Tá? O próprio dia, a gente vai voltar lá para os 5 minutos, vocês vão perceber que houveram boas oportunidades nas vendas. E grande parte dessas oportunidades, elas são baseadas em pegadinhas. Pegadinhas essas que eu sei que vocês compram e eu sei que vocês tomam stop, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas delas, onde grande parte aconteceu durante o acompanhamento que acontece após as 9h55. Né? A gente pega ali com os alunos da mentoria. Então, foi basicamente após do Candle 12 para frente, né? Olha que interessante. Desde o Candle 12 para frente, né, que foi esse range aqui, vamos colocar aqui, ó, do Candle 12 para frente, todo esse período aqui, ó, que ele ficou bem lateralizado, foi um período que eu falei para os alunos da questão da compra. Então a gente priorizou, pelo menos em questões macro, grande parte do tempo compra, né? Todos eles aí podem provar, tá? Que nós colocamos, né? A gente teclou nessa tecla aí, né, bastante tempo durante o acompanhamento. Mas percebo que o mercado não foi de jeito nenhum. Não ia, não rompia, não rompeu máximas, né, por um bom período de tempo. Só conseguiu romper aqui e mesmo assim não era um rompimento, era para vender. A gente pode explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
Mas aqui a gente fez, por incrível que pareça, um contexto de compra. A gente leu no macro contexto de compra. Mas essa leitura de contexto de compra, ela é uma leitura que a gente costuma dizer que é uma leitura de direcionamento. É uma leitura que normalmente você lê que existe a possibilidade, mas você precisa de outros arranjos ali, de outros gráficos, para que você possa pegar essa operação. Você poderia, por exemplo, ficar o dia inteiro procurando, pelo menos durante esse quadrado, dia inteiro por operações de compra. Eu não vejo errado. Só que grande parte delas foram estopadas no zero. Por quê? Porque o mercado nesse período aqui, ó, tanto daqui para direita, o mercado estava trabalhando com topos e fundos descendentes. Olha aqui, é basicamente essa onda que eu desenhei aí. Os topos e fundos, eles estavam o quê? Descendentes. Então, se os topos e fundos estavam descendentes, o mercado ele não viria para o alvo. O alvo que eu coloquei para eles era, acho que por volta desse movimento aqui, e se passasse, poderia vir para cá. Então, eu coloquei esses alvos aqui para eles. Ele foi atingir neste momento. Então, o movimento comprador aconteceu, mas demorou. Agora, vamos entender aqui algumas oportunidades, tá? Que eu quero puxar o gancho de algumas delas para vocês. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês essa aqui do 19, 20, 21. Esse movimento aqui foi muito interessante. Por quê? Porque eu vejo que muitas das pessoas, quando vem esse 19 aqui, ó, tá? Quando ele estava descendo, muitas pessoas observam ele como que o movimento vai romper fundo. E eu pedi para muitos alunos comprarem no 19, tá? Alguns dos alunos conseguiram comprar, tá? Porque foi um candle onde ele retraiu, tá? Então, ele não veio só direto para baixo, ele veio, retraiu um pouquinho. Então, aqui, algumas parciais já foram atingidas. Porém, durante o 19, o que aconteceu? Ele foi caindo e acabou fechando aqui. E este fechamento dele aqui, ele fez um rompimento de fundo. Então não ficou legal. Quando faz o rompimento de fundo, não ficou legal. A gente entende que o 20 poderia voltar um pouco, que é também normal acontecer isso, mas essa volta que ele poderia fazer seria para completar esse movimento que aconteceu depois. Tá? Então a gente falou pro pessoal, ó, se o 20 voltar, pessoal, já realizem parciais ou talvez até mesmo zerem as operações de vocês, tá? Por quê? Porque ele fez rompimento, então fica muito arriscado, tá? Continuando a operação. E assim que o 20 ele realmente voltou e digamos que pagou os comprados, até um dos alunos que estava na sala ao vivo, ele cantou a pedra lá pro pessoal, né? E era uma coisa que eu iria falar, mas ele já foi e falou, né, durante a sala ao vivo, que era o seguinte: Juan, mas olha só, a gente está fazendo uma leitura que o 20 pode voltar, mas mesmo que o 20 negue que foi o que ele aconteceu, eu não vou poder comprar. Por quê? Porque este movimento do 20 ele não é um movimento de retração. O 20 ele é um movimento ainda de... Na verdade, o contrário. O 20 não é um movimento de reversão. O 20 ele é um movimento de pullback, ele é uma retração. Então ele não é uma negação em si para buscar reversão. No caso, ele é uma retração. E aí muitas pessoas confundem, e grande parte das pessoas compram nesse 21. E eu pedi para que eles fizessem o contrário. Falei, pessoal, vamos vender no 21. Vocês vão vender no 21 e esse 21, no ponto que vocês provavelmente comprariam, vocês vão fazer para mim uma parcial. Que ponto que normalmente que o pessoal compra? É aqui, ó. Eles pegam um ponto que foi negado, por exemplo, né? E aí, após o teste do ponto aqui, ó, eles vão comprar. Não pagou. Não pagou. Tá? Não pagou. A pessoa, às vezes, acha que o movimento testou aqui e voltou, mas não voltou. Ele foi direto. Aqui, se você fez a parcial e se protegeu, ele foi diretaço para baixo. Ele não fez assim, nem rodeou. Tá? E outra coisa que foi muito interessante é que a gente viu o teste tanto para cima quanto também nos pontos de referência certinhos que a gente precisava bater. Então foi muito legal esse movimento aí, foi muito interessante. Nem foi eu até que dei a orientação, um dos alunos ali conseguiram já ter o entendimento e aí aconteceu e foi muito bacana. Eu iria passar o entendimento, mas os próprios alunos já conseguem já ter essa noção. E aí muito bem, né? 21, 22. Deu a continuidade no rompimento, né? E o 23? O 23 a gente imaginava que ele poderia até continuar caindo, mas a gente teria que enforcar, porque a qualquer momento poderia acontecer uma retração. E o que aconteceu? De fato, ele voltou e fez isso aqui, ó. Rompimento, negação de fundo. E aí, de novo, pessoal, muitas pessoas operam compras aqui, ó. Tá? Só que é o seguinte, muitas pessoas que operam compra aí, elas não têm muita noção do seu alvo e não entendem que isso aqui ainda é um processo de pullback, principalmente observado em gráficos maiores.
Aqui, quando você observa um 10 minutos no 23, você observa que esse 23, olhando pelo 10 minutos, ele é um teste. Então, ou seja, isso aqui ainda é um movimento que vai cair. É difícil de identificar isso aí, porque existe um trabalho de confluência entre os gráficos, que normalmente só o nosso operacional consegue entregar isso para vocês. Né? Principalmente quando atrela micro. Porque quando a gente faz uma previsão para vocês macro, vocês veem aí professores fazendo previsões macros, colocando FIBO, falando de linhas, de não sei o que. Essa parte é fácil. Isso é muito fácil. Entendeu? Fazer previsões, por exemplo, se eu pegar um aluno do zero, iniciante, que está ali pelo menos na primeira semana da mentoria, ele já vai saber, por exemplo, fazer uma previsão de mercado para vocês e acertar o lado que o mercado vai. Porque ele vai ter a noção do macro ali, do teste do gatilho, enfim. Então ele já vai ter noção, entendeu? Então previsibilidade é a coisa mais fácil do mundo. Pegar fibra, puxar, espelhar, isso é fácil. O difícil é o quê? É conjugar os fractais. Essa que é a grande dificuldade. É entender que esse 23 aqui, fazendo o que fez em relação ao rompimento, a negações, não é para vocês comprarem nos próximos, e sim ele ser um pullback para você vender no 24. E foi exatamente isso que a gente pediu para os alunos, para eles venderem, fazerem as parciais. Aí sim, quando ele veio para cá, aí era compra no 27. Duvido, Juan, que você pensou em compra no 27. Sim, pessoal. É compra no 27. Vocês não, às vezes vocês têm um pouco de dificuldade de entender a questão do fractal, mas quando ele cai para cá, esse é o ponto de compra, não é aqui, porque aqui você está tentando o quê? Expandir. E no momento que fecha o 26 aqui, ó, e também a estrutura é formada, você tem condições. Eu não estou falando que esse movimento vai subir, porque se eu falasse que esse movimento vai subir, é porque eu estou olhando para a direita e eu sei que ele subiu. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que aqui deu uma compra, mas essa compra eu não sei se ela vai subir. Entendeu? Coloque isso na cabeça de vocês. Porque se eu falasse que dá compra observando só o movimento que está subindo, eu estou fazendo uma análise de gráfico parado. E isso é errado. Analisar gráfico parado, igual muitos de vocês têm preconceito, realmente é muito fácil. Agora, eu saber que no 26, o fechado, ele gera estrutura que a possibilidade de uma compra, até pelo menos esses gatilhos aqui eu posso fazer, aí já é outra coisa, porque eu não estou falando que eu vou pegar esse movimento verde aqui, que subiu tanto. Eu estou falando que eu vou pegar uma compra, vou bater uma parcial e vou me proteger. É bem diferente. Certo? E aí, consequentemente, né, após ali o 120 fechar, depois de mais alguns minutinhos, mais uns 15 minutos, o mercado conseguiu desenvolver o que nós tanto queríamos, né, desde o começo do dia. Aqui, sinceramente, vamos pegar o time de entrada para deixar bem claro para vocês e para vocês entenderem realmente como que foi, né, a questão é um minuto. A questão da entrada, vou mostrar para vocês aqui, ó, para ficar bem claro, né? Porque tem professor que não mostra nada, né? Mostra, faz previsão para lá e para cá, fala o que acontece, fala que é mestre na previsibilidade do mercado, mas não fala nada de onde que clicou, como que clicou, fala que operou com zilhares de contratos, mas o único jeito de você ter acesso a isso é pagar uma mentoria cara. Então fica esperto, tá? Ó, tivemos um martelinho aqui, então você poderia pegar no fluxo dele aqui, porque já era no próprio teste do 27, então já vale você entrar aqui, ou você pode entrar aqui na formação da estrutura, tá? Aí você pega aqui, protege, a ideia da proteção não seria no fundo, tá? Então coloca a proteção um pouco mais embaixo aqui da marcação, e aí pessoal, aí é a história, né? Foi embora, o movimento ele conseguiu cumprir com o que a gente imaginava que é o alvo lá em cima, da máxima, né, ó, olha a fibra aí, marrom, travada, tudo certinho. Bateu no alvo, agora tá retraindo, né? Porque já chegou no objetivo. Beleza? Então é isso, turma. Análise feita, análise concluída. Espero realmente aí que tenham gostado do nosso conteúdo. E se realmente gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E se por acaso alguma dessas operações você tomou stop ou fez, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? E lembrar vocês que conhece o nosso operacional? Não quer participar da mentoria? Entra na sala ao vivo para você poder acompanhar com a gente as operações. E também, se você não conhece o operacional, é iniciante, entra no curso de nivelamento e, além do curso, você tem 3 dias de imersão com a gente na sala ao vivo. Então, fiquem à vontade para escolher. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu!